Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 10 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia: saúde na escola. A partir da próxima semana, 110 mil escolas públicas de todo o país começam a receber campanha de vacinação. 27 milhões de estudantes de até 15 anos poderão ser imunizados de acordo com a sua faixa etária. Luciana Colares de Holanda. O governo federal investiu 150 milhões de reais, recursos distribuídos de acordo com as dificuldades logísticas, o número de escolas e as características e necessidades de cada região. E ainda, proteção à infância. Ministério da Justiça e Segurança Pública lança programa Crescer em Paz. São 45 medidas para prevenir a violência contra crianças e adolescentes e garantir o acolhimento de vítimas. Pablo Mundim. Uma das metas é que as ações cheguem a mais de 600 mil crianças e adolescentes até o final de 2026. E você vai ouvir também direitos do consumidor. Com a Páscoa se aproximando, o Inmetro intensifica a fiscalização sobre produtos como pescados congelados e ovos de chocolate com brinquedos. O objetivo é evitar fraudes e garantir a segurança para quem compra. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. Acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Para garantir vacina a todas as crianças, o governo federal vai levar os imunizantes diretamente até a escola. A partir da próxima semana, 27 milhões de estudantes de escolas públicas com até 15 anos de idade vão poder receber as doses que precisam, de acordo com a faixa etária. O programa Saúde na Escola teve adesão de quase todos os municípios do país. Esse ano, o programa Saúde na Escola, que une esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação, conseguiu atingir a maior adesão da série histórica para a vacinação dentro das escolas. Quase 110 mil instituições de ensino públicas em 5.544 municípios já garantiram a participação na campanha nacional, somando 27 milhões e 800 mil estudantes de até 15 anos em todo o país. A meta é vacinar pelo menos 90% desse total. Para Tainá Carvalho, de Chapuri, no Acre, a oferta de imunizantes na escola vai facilitar e garantir a atualização da carteira de vacinação da filha, de 3 anos. Pode ser uma grande ajuda para as mães que têm dificuldade em encontrar tempo para levar seus filhos nos postos de saúde. Isso facilita o acesso à imunização, garantindo que mais crianças possam ser vacinadas e de forma prática e rápida. A mobilização vai ocorrer entre os dias 14 e 25 de abril. Para crianças de 9 meses a 5 anos de idade, estarão disponíveis vacinas contra febre amarela, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tríplice bacteriana, que previne contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Já para os estudantes maiores, de até 15 anos, além desses imunizantes, ainda estarão disponíveis a meningocócica ACWY, que protege contra a meningite, e a vacina contra o HPV. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o aumento na cobertura vacinal desde 2023 e garantiu que o governo federal vai continuar com ações para alcançar números cada vez maiores. A concentração da vacinação nas escolas, falar sobre vacina sempre nas escolas, facilitar o acesso à vacina nas escolas, a caderneta digital de saúde da criança, mandar mensagem para os pais, é exatamente para a gente ampliar cada vez mais essa cobertura vacinal. É a partir ali dos 9 anos até os 14 anos. Então é um público que normalmente não vai tanto na unidade base de saúde, às vezes o pai já não acompanha tanto a vacinação. Por isso que só na escola é uma estratégia muito positiva para a gente aumentar a vacinação de todas as vacinas, mas sobretudo aquelas que uma criança um pouco mais velha, como a do HPV.
E uma novidade esse ano é a versão digital da caderneta de saúde da criança, integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. Os dados serão lançados nela em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. Assim, as famílias vão poder acompanhar o histórico de vacinas e obter outras informações, como frisou a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas. Para além de vacinação, a caderneta ela não traz apenas os gráficos de vacina, ela traz todos os marcos de desenvolvimento, as orientações de saúde para a família e tem forma de gerar alertas também para lembrar, olha, sua consulta está próxima, olha, sua vacinação para atualização também está próxima, procure a unidade básica de saúde da sua referência no seu território. O governo federal investiu 150 milhões de reais para estados e municípios, recursos distribuídos de acordo com o tamanho do território, as dificuldades logísticas, o número de escolas e as características e necessidades específicas de cada região. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Concluir o ensino médio ao mesmo tempo que aprende uma profissão. Esse é o programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego, lançado hoje em Salvador, na Bahia. O programa prevê a abertura de 25 mil vagas no país em cursos que combinam qualificação técnica e formação por meio do EJA, a educação de jovens e adultos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que a ação pode criar novas oportunidades para os participantes. Trabalhar um processo onde as pessoas veem, olha, eu não consegui na época certa fazer o curso, o ensino médio. Combinar esse momento com uma formação profissional que dá-lhe condição de renda, sustentar a sua família, mas ao mesmo tempo abrir um horizonte. Que é qual horizonte? Qual é o meu desejo? Que eu posso me formar para fazer uma função tal, mas meu sonho é fazer direito, meu sonho é fazer arquitetura, meu sonho é fazer outra coisa. E a partir do certificado do ensino médio, essa janela de possibilidade, de sonho está aberta para fazer universidade, escolher que curso quer fazer e fazer. Podem participar do programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego jovens entre 18 e 29 anos que não concluíram a educação básica. Após a conclusão do curso, eles serão encaminhados para o SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Mais atenção para crianças e adolescentes. Além de ampliar programas de proteção, a estratégia Crescer em Paz, lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, quer discutir mecanismos para criar um ambiente digital mais seguro para as crianças. As ações vão contar com investimentos de 82 milhões de reais. No Brasil, em média, 196 crianças e adolescentes sofrem violência física por dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria dos casos, cerca de 80%, é de crianças com até 14 anos. Em vigor há 34 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante direitos e medidas protetivas contra a violência. O governo federal mantém pelo menos 41 ações para esse público. Agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou mais uma iniciativa para ampliar a proteção infantil. O programa Crescer em Paz prevê 45 medidas até 2030 para a prevenção à violência, o acolhimento e a recuperação das vítimas, além de simplificar o acesso à justiça. Entre as medidas estão a ampliação do programa CRIA, Prevenção e Cidadania, que prevê capacitação de profissionais de saúde e educação, implantar equipamentos e serviços públicos de prevenção às drogas, violência e crimes contra crianças e adolescentes, a ampliação do Pronasce Juventude, programa que oferece atenção psicossocial, bolsa e programas educativos e profissionais. O governo quer ainda discutir a classificação indicativa de matérias infantis na internet e um comitê consultivo foi criado para definir mecanismos de controle para que determinados conteúdos digitais não cheguem às crianças. A secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello, destaca os perigos da internet para crianças e adolescentes. Cada vez mais criança e adolescente acessa a internet e de forma
ainda precoce muitas vezes. Garantir o acesso ao conteúdo adequado, que a gente não tenha um espaço virtual com conteúdo inapropriado, com violência, com pornografia, com discurso de ódio, com interação com desconhecidos. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a participação social na definição de políticas públicas é fundamental para o sucesso do programa. Esta ideia importante de que tudo isso que nós estamos construindo aqui depende não só de uma outorga do governo ou do Estado, não é apenas uma benesse, mas sim é fruto de uma mobilização popular. Tenho certeza que esse programa Crescer em Paz será um programa de sucesso e que atingirá os objetivos pretendidos. No primeiro ano, o governo federal vai investir mais de 82 milhões de reais para implantar as ações do programa. Uma das metas é que as ações cheguem a mais de 600 mil crianças e adolescentes até o final de 2026. Reportagem Pablo Mundim. O setor de serviços cresceu 4,2% em fevereiro, comparado ao mesmo período do ano passado. Esta foi a 11ª taxa positiva consecutiva, puxada principalmente pelos serviços de informação e comunicação. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Comida boa, cerveja gelada, carne de qualidade e muita dedicação. Essa é a receita do empresário Juscelino Francisco da Silva para um negócio de sucesso. Ele, que começou vendendo espetinho de carne na rua, hoje gerencia um restaurante no Núcleo Bandeirante, em Brasília. Mas nem sempre foi fácil. Juscelino conta que para manter o negócio de pé, já chegou a trabalhar mais de 16 horas por dia. E quando tudo fechou por conta da pandemia de Covid-19, ele pensou em desistir. Mas hoje os tempos são outros e de 7 funcionários, o restaurante passou para 34. E Juscelino já sonha em ampliar sua rede. Fazendo alguns planos de procurar uma loja e fazer um investimento em outra loja, em outra região. Aqui por perto mesmo, que seja lá no Guará, no Samambaia, Paguatinga, onde dá público. O setor de serviços, que reúne atividades como restaurantes, hotelaria e comércio, voltou a crescer e apresentou alta de 0,8% em fevereiro deste ano. Na comparação com fevereiro de 2024, a alta foi de 4,2%, marcando o 11º resultado positivo consecutivo. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a variação positiva no mês foi puxada principalmente pelos serviços de informação e comunicação. E cresceu 1,8%, impulsionado pelos serviços de tecnologia da informação, como algumas empresas que atuam com tratamento de dados e também de desenvolvimento e licenciamento de softwares. Vale destacar que o segmento de TV aberta também mostrou algum tipo de aumento de receita nesse mês de fevereiro. Outro segmento que apresentou expansão em fevereiro foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que inclui atividades como consultoria e contabilidade e registrou em fevereiro alta de 1,1%. O ramo de outros serviços, impulsionado pela parte de administração de crédito, serviços financeiros auxiliares e serviços de coleta de lixo também cresceu, avançando 2,2%. Reportagem Gabriela Noronha. E o IBGE também divulgou estimativa para a safra de grãos desse ano. Segundo o Instituto, a produção deve alcançar 327 milhões e 600 mil toneladas este ano, com destaque para a soja e algodão. O gerente de agricultura do IBGE, Carlos Alfredo Guedes, destacou a produtividade no Centro-Oeste. E a gente tem reavaliações positivas em vários estados, principalmente os estados da região Centro-Oeste, que vem apresentando uma grande produtividade das lavouras, principalmente para a soja. Apesar do atraso no plantio da soja, a cultura se recuperou e teve boas condições para o seu desenvolvimento ao longo do seu ciclo. E segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção de grãos será de 330 milhões e 300 mil toneladas na safra 2024-2025. A estimativa representa um crescimento de mais de 32 milhões de toneladas. Diferente do IBGE, que analisa a produção durante o ano, a CONAB leva em conta o início da safra. A divulgação é feita de outubro a setembro. Em
Em 2025, serão realizados 15 leilões de concessão de rodovias e um de ferrovia. Desses projetos, 13 têm recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. A estimativa do governo federal é de que os investimentos nas rodovias brasileiras com as concessões e parcerias público-privadas atinjam 161 bilhões de reais. Serão contemplados mais de 8 mil quilômetros de estradas e um dos objetivos é ampliar o acesso a portos para o escoamento dos produtos nacionais para exportação. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro Renan Filho, dos Transportes, falou sobre o impacto dessas obras na economia do país. A qualidade da rodovia ela impacta diretamente no preço geral da nossa economia e também no preço das exportações. Quanto melhor a qualidade da rodovia, menor, em tese, o custo de transporte, que é um custo relevante. Então, se cai o custo, cai também o preço. O fato é que, obviamente, preço também depende de outras variáveis. Se as pessoas compram mais, tem mais demanda, isso também força um pouquinho o preço para cima. Então, nesse jogo aí, o Brasil está aumentando o investimento, garantindo melhores rodovias, a fim de garantir mais competitividade ao país, menores preços domésticos e menores custos para a exportação nacional. Mais de 1.000 militares, entre homens e mulheres brasileiros, estão aptos a atuar em zonas de conflito sob comando das Nações Unidas. O Exército Brasileiro atingiu um marco inédito ao obter pela primeira vez a certificação de suas tropas no nível 3 do Sistema de Prontidão da ONU para Operações de Paz. A nova certificação do Exército Brasileiro envolveu um rigoroso processo de inspeção conduzido por representantes das Nações Unidas em unidades localizadas no Paraná e no Rio Grande do Sul. Foram avaliadas a prontidão das tropas, o estado dos equipamentos e a capacidade logística. Ao todo, 1.130 militares brasileiros, entre homens e mulheres, estão agora prontos para atuar em zonas de conflito sob mandato da ONU. O novo certificado conquistado pelo Exército Brasileiro faz parte de um processo, como explica o chefe da missão de paz do Comando de Operações Terrestres, General Rabelo. O processo de certificação de tropas é um processo contínuo de aplicação da experiência adquirida ao longo dos anos de participação do Exército Brasileiro em operações de paz. O Centro Conjunto de Operações de Paz, organização militar do Exército Brasileiro que concentra todo esse conhecimento, conduziu diversos cursos de capacitação voltados para os nossos oficiais, subtenentes e sargentos e também exercícios simulados com tropas no terreno em São Gabriel, Rio Grande do Sul, Cascavel e Apucarana, no Paraná, e Marabá, no Pará. Um dos destaques da certificação foi a valorização da participação feminina nas tropas. A tenente Baltazar tornou-se a primeira oficial brasileira a comandar um pelotão de engajamento em uma força de paz da ONU, responsável pelo contato direto com a população local. Ainda sobre a importância do certificado, o general Rabelo ressalta as novas possibilidades de cooperação. Essa certificação demonstra, antes de tudo, o valor e a capacidade do soldado brasileiro. Também reforça a confiança que a ONU tem na forma com que o Exército tem participado de operações de paz ao longo da história e, para o Exército Brasileiro, reafirma a sua permanente prontidão e a sua crença nas operações de paz como instrumentos eficientes para contribuir com a paz e a segurança internacionais por meio da cooperação entre países. A conquista, além do seu valor diplomático, contribui para a formação de militares mais preparados para atuar também em ações humanitárias no território nacional. Ao reforçar a imagem de um Brasil pacífico e cooperativo, a certificação das tropas do Exército Brasileiro representa um avanço militar no Brasil e mais um passo na direção de uma sociedade comprometida com a paz. Reportagem Gabriel Pinheiro. Na Páscoa, a tradição é reunir a família, trocar chocolates e preparar aquele almoço caprichado com peixe. Mas para garantir uma celebração segura e sem prejuízo, o consumidor precisa estar atento na hora da compra. Por isso, o Inmetro realiza em todo o país a Operação Páscoa. A repórter Cleide Lopes acompanhou um pouco da fiscalização e traz dicas importantes para você não cair em armadilhas.
Com a chegada da Páscoa, aumentam as vendas de ovos de chocolate e pescados. Mas junto com a maior procura, é preciso também redobrar os cuidados. E é isso que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está fazendo, alertando aos consumidores sobre a segurança e a qualidade desses produtos. Dos supermercados, a fiscalização é em cima do peso real do produto, da segurança dos brinquedos e até da embalagem. É o que afirma Joelma Portela, técnica em metrologia e qualidade do Inmetro. Se ele desconfiar que está leve, ele pode procurar uma balança certificada pelo Inmetro no próprio estabelecimento e fazer uma checagem. Ovos com brinquedos exigem atenção especial. O item deve ter selo do Inmetro e estar adequado à idade da criança. Itens com peças pequenas, arames, grampos ou tiras metálicas também apresentam risco para os pequenos. E, pelo visto, muitos consumidores já têm na ponta da língua os produtos que devem verificar antes de comprar. É o caso da Regiane Dourado, técnica em enfermagem. A data de validade, se tem o selo do Inmetro, o armazenamento, se for para criança, o tamanho do brinquedo, de acordo com a própria idade, para não ter risco deles se machucarem. Já no caso dos pescados congelados, principalmente os não industrializados, o consumidor deve observar se o peso líquido informado corresponde ao peso real do produto, sem incluir a camada de gelo, segundo a técnica em metrologia e qualidade do Inmetro, Márcia Martins. Se ele houver alguma desconfiança em relação a isso, ele pode chamar o gerente e pedir para pesar novamente. E isso é um direito dele. Se o consumidor identificar algum produto fora dos padrões, pode denunciar a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site gov.br/Inmetro. Reportagem Cleide Lopes. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou a liberação da primeira etapa de recursos de R$190 milhões a programas sociais indígenas. Os recursos serão destinados aos programas de aquisição de alimentos indígenas, cisternas, fomento rural e para aquisição de veículos e equipamentos, o que vai fortalecer a rede do Sistema Único de Assistência Social. R$190 milhões vão ser destinados a programas sociais para beneficiar os povos indígenas. O recurso é oriundo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O anúncio da liberação foi feito nesta quarta-feira, 9 de abril, pelo ministro do MDS, Wellington Dias, durante a 21ª edição do Acampamento Terra Livre, que ocorre em Brasília. O repasse vai ser feito no âmbito de vários programas, como o PAA Indígena, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Cisternas e o Fomento Rural. O montante também vai servir para a compra de veículos e equipamentos que vão ser usados pela rede do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O Acampamento Terra Livre é uma mobilização nacional da articulação dos povos indígenas do Brasil. O encontro ocorre todos os anos desde 2004, com o objetivo de apresentar as demandas destes povos. Este ano, participam do evento cerca de 8.000 pessoas de mais de 150 povos indígenas. Reportagem Érica Brás. A partir da semana que vem, mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios vão poder consultar o valor que vão receber na antecipação do 13º salário. A partir de 17 de abril, aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS poderão consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. O acesso deve ser feito pelo site do órgão, pelo app Meu INSS ou pela Central 135. O pagamento beneficia 34 milhões de pessoas e vai ser feito entre 24 de abril e 8 de maio. De acordo com o governo federal, serão injetados 73 bilhões de reais na economia.
A segunda parcela vai ser paga entre 26 de maio e 6 de junho. Recebem primeiro os que ganham até um salário mínimo. Segundo o governo, a antecipação visa aquecer a economia e ajudar no orçamento das famílias. O Sudeste é a região com maior volume de recursos, cerca de 36 bilhões de reais, seguida pelo Nordeste, 15 bilhões de reais e Sul, 13 bilhões de reais. Mais informações estão disponíveis em gov.br/previdência. Em Brasília, Lucília Araújo. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF começa a examinar a ação que questiona trechos de lei que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lei da ANS. STJ confirma que laboratório terá de pagar R$300 mil mais pensão a participante de estudo clínico que ficou com sequelas. Justiça determina que FUNAI finalize a demarcação da terra indígena Krenak. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal começa a examinar a ação que questiona trechos da lei federal que ampliou a cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da ANS. Depois das manifestações, o julgamento foi suspenso e será retomado posteriormente. Marcelo Della Libera. Em 2022, uma lei federal ampliou a cobertura dos planos de saúde. Eles passaram a ter que oferecer e custear tratamentos e procedimentos previstos fora da lista da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, desde que a eficácia seja comprovada cientificamente. Na sessão plenária do STF desta quinta-feira, houve a leitura do relatório e as sustentações orais. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, autora da ação, alega que os dispositivos em discussão seriam inconstitucionais. Já o advogado da União, Livan Bispo dos Santos, destacou que as novas regras são fruto de um amplo debate social e legislativo, seguindo o estabelecido na Constituição. Laboratório deve indenizar uma participante de pesquisa clínica que desenvolveu doença dermatológica rara e incapacitante para o trabalho. A condenação foi confirmada pelo STJ. Fátima Uchoa. A mulher relatou os primeiros sinais da doença após a segunda rodada da aplicação de drospirenona mais etinilestradiol, formulação muito usada em anticoncepcionais orais e que o laboratório pretendia lançar similar. Ela pediu o custeio dos tratamentos, além de reparação por danos morais, estéticos e psicológicos. E o Tribunal de Justiça de Goiás condenou o laboratório a pagar R$300 mil e pensão vitalícia de 5 salários mínimos. A terceira turma do STJ manteve essa decisão. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, o patrocinador é responsável por todas as despesas para resolver eventos adversos do estudo clínico. Vendedor tem direito à perícia em conversa de WhatsApp para provar pagamentos por fora. Para a sexta turma do TST, a negativa da medida violou o direito de defesa do trabalhador. Larissa de Paula. Na ação, o vendedor alegou que recebia boa parte do salário por fora, sem registro em carteira. Ele apresentou prints de conversa por WhatsApp com a gerente, mas o material foi rejeitado como prova. Ele pediu uma perícia nas conversas para demonstrar a veracidade do que estava alegando, mas o pedido não foi aceito pela Justiça do Trabalho na Bahia. Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, a sexta turma determinou que as instâncias anteriores autorizem a vistoria das mensagens para verificar a autenticidade da denúncia. TSE confirma a cassação de vereador de Serra do Navio, no Amapá, por compra de votos em 2020. Ele também terá que pagar multa. Fábio Ruas. O TSE confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, que condenou Fausto José dos Santos pela participação em um esquema de compra de votos de 30 estudantes carentes do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Colônia de Água Branca. A promessa era de que o político iria pagar a festa de formatura da turma em troca de votos. Mensagens por aplicativo demonstraram a participação direta do candidato. Tribunal Regional Federal da 6ª Região mantém decisão que obriga a FUNAI a finalizar a demarcação da terra indígena Krenak.
A ação teve origem no MPF. Vanessa Pereira. De acordo com a decisão, a FUNAI tem até 6 meses para finalizar o processo de demarcação da terra Krenak em 7 salões, Minas Gerais. A sentença da primeira instância já havia atendido aos pedidos de uma ação movida pelo MPF para demarcação de um novo território e adoção de diversas medidas de reparação aos indígenas, mas estava suspensa após recursos da FUNAI, Estado de Minas Gerais e União, que são réus no processo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Efraim Filho será o novo presidente da Comissão Mista de Orçamento. Senado recorre de decisão do STF que liberou influenciadora de depoimento. Plenário adia a votação sobre divisão de recursos do petróleo. Boa noite. Boa noite. O senador Efraim Filho foi eleito presidente da Comissão Mista de Orçamento e será o responsável por coordenar os trabalhos de elaboração do orçamento do próximo ano. Ao assumir o cargo, o senador chamou a atenção para a necessidade de melhorar a eficiência do gasto público. Repórter Alexandre Campos. Já no cargo de presidente da Comissão Mista de Orçamento, Efraim Filho lembrou que o caráter impositivo das emendas individuais e de bancada aproximou o parlamento da população na hora de definir onde será usado o dinheiro da parte do orçamento que não tem destinação obrigatória por lei. Na opinião dele, isso reforça a necessidade de saber escolher gastos em conformidade com as políticas públicas prioritárias do governo, sem que haja o desequilíbrio nas contas públicas e a sensação de gastança desenfreada que afasta investidores. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, reduzir custos, eliminar o desperdício e assim buscar equilibrar sem precisar depositar nos ombros de quem produz no Brasil. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, aproveitou para criticar o Palácio do Planalto pela demora na sanção do orçamento de 2025, aprovado em 20 de março. Segundo ele, por causa disso, as ações previstas não estão sendo plenamente executadas. E mais, sem orçamento não há obras. Os recursos travam e também a economia local desacelera. Durante a sessão, o deputado federal Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, foi designado relator da proposta do orçamento de 2026. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, criticou as ações das empresas de plano de saúde que tentam derrubar no Supremo Tribunal Federal a lei que obriga a cobertura de tratamentos com eficácia comprovada, mesmo que fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Romário foi relator da lei quando discutida no Senado. Para ele, a legislação está correta e cumpre um direito constitucional, o direito à vida. Agora a entidade que representa os planos de saúde tenta no Supremo derrubar uma lei correta, justa, humana. Eu trago aqui um apelo a todos os ministros do STF para que essa decisão é literalmente uma sentença de vida ou morte. Pessoas que agonizam durante semanas ou meses em um leito do hospital aguardando uma autorização de cirurgia ou de uso de um medicamento que nunca chega. E a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, alertou para os riscos da exposição precoce de crianças e adolescentes à internet. Ela citou dados que apontam um aumento significativo no uso da rede por jovens brasileiros e defendeu a importância da educação digital nas escolas. Tereza Leitão é autora de um projeto de lei que propõe a inclusão da educação midiática e digital no currículo escolar, com o objetivo de preparar os estudantes para um uso mais crítico, ético e consciente do ambiente online. Segundo a senadora, cerca de 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet no Brasil, número que representa quase a totalidade dessa
faixa etária. Ela também destacou a preocupação com o uso entre os mais novos. 44% das crianças de até 2 anos já estão conectadas. Os dados mostram o que é inegável aos nossos olhos. Quem convive com crianças e adolescentes sabe que a internet e o celular se tornaram uma companhia frequente e comum. Porém, há muito o que os nossos olhos não enxergam. O celular virou um universo próprio, muitas vezes inacessível para os adultos. Mulheres vítimas de violência e que se encontram em situação de risco de vida poderão ter porte de armas. É o que prevê o projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A proposta seguiu para análise da Comissão de Segurança Pública. Repórter Paulo Barreira. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o projeto que autoriza o porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva de urgência. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento e busca garantir um meio de defesa a quem vive em situação de risco extremo, principalmente por violência doméstica. O relatório aprovado foi lido pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. A medida se justifica pelo princípio da legítima defesa e pelo direito à vida, ambos garantidos pela Constituição Federal. Em situações extremas em que a ameaça à integridade física é clara e presente, a possibilidade de portar uma arma pode funcionar como meio de defesa eficaz em um momento de emergência. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Segurança Pública. O depoimento da influenciadora Deolane Bezerra à CPI das Bets, aguardado para esta quinta-feira, não aconteceu por força de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O Senado recorreu da decisão que, segundo parlamentares, esvazia as investigações. Repórter Marcela Diniz. O habeas corpus concedido à influenciadora Deolane Bezerra pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornou facultativo o depoimento dela à CPI das Bets. Ela optou por não comparecer ao Senado. O responsável pela convocação, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, informou que o Senado recorreu da decisão até para evitar o esvaziamento das investigações. A gente entrou com recurso porque, se manter essas posições do Supremo, vamos acabar com a CPI, porque a CPI não terá mais nenhum resultado. Todo mundo vai exatamente alegar a mesma coisa. A relatora da CPI, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, também criticou a atitude de Deolane Bezerra, que em uma rede social disse que não compareceria à CPI para não ser boba da corte ou bode expiatório. A mensagem da influenciadora foi apagada. Simplesmente não vir, simplesmente debochar, simplesmente colocar na internet uma decisão judicial de um processo que está em segredo de justiça? Não vai dar certo essa tática. A CPI aprovou 32 requerimentos, entre eles pedidos de quebras de sigilos da 01Bet, criada por Deolane, além da convocação de pessoas ligadas à administração da empresa de apostas. E o impacto da publicidade das apostas esportivas foi tema de discussão na Comissão de Esporte do Senado. Parlamentares querem restringir a propaganda das chamadas bets, especialmente ao público jovem e populações vulneráveis. Repórter Henrique Nascimento. A Comissão de Esporte do Senado analisa 2 projetos que podem proibir ou restringir a propaganda das bets. De autoria do senador Stevenson Valentim, do PSDB do Rio Grande do Norte, o primeiro projeto impede qualquer tipo de publicidade ou ação de comunicação relacionadas a apostas online. O objetivo é evitar a exposição excessiva desse tipo de conteúdo, principalmente para o público jovem, como explicou o relator senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Há uma preocupação muito grande quanto a essa publicidade massiva, que o público-alvo não é e nunca será e nunca foi a intenção dos próprios, o jovem, a criança. Essa publicidade está chegando naqueles que não são o público-alvo. A segunda proposta do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, quer proibir a divulgação de apostas que envolvem eventos esportivos, como partidas de futebol. Ao destacar o vício em jogos, Tatiane Campos Soares, do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, também defendeu restrição a esse tipo de publicidade. A gente quer que esse risco seja informado ao consumidor, que uma publicidade apenas falando jogue de forma responsável não consegue alcançar o intuito da norma, que é trazer o risco do jogo patológico. Ainda não há uma data para a votação dos 2 projetos.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que define regras para o transporte de cães e gatos em aviões. A proposta determina que, em caso de viagens longas ou com conexões, quando os animais forem transportados separados dos tutores, as companhias aéreas deverão garantir acomodação adequada, movimentação segura e monitoramento dos pets ao longo do trajeto. O projeto seguiu com pedido de urgência para votação em plenário. Repórter César Mendes. A morte do cão Joca no ano passado, após a companhia aérea enviá-lo para Fortaleza, no Ceará, e não para Sinop, em Mato Grosso, motivou um debate no Congresso Nacional sobre a segurança do transporte aéreo de animais domésticos. Pela proposta, os cães-guia permanecem com o direito de acompanhar o tutor na cabine. Nos casos em que os animais viajarem separados do tutor, em voos longos ou com conexões, as empresas aéreas ficarão obrigadas a fornecer acomodação, movimentação e monitoramento dos pets. Para a relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, a inclusão do dispositivo no marco legal que disciplina o transporte aéreo do país vai tornar mais seguro o transporte de cães e gatos. Permitirá, de um lado, que os operadores planejem e ofertem serviços adequados e, de outros, que os tutores tenham plena consciência de seus direitos e deveres. O projeto segue com pedido de urgência para votação no plenário. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova ações de saúde mental para a população idosa no SUS. Conselho de Ética aprova parecer que prevê cassação de Glauber Braga. Parlamentares pedem recursos e apoio para enfrentar secas e enchentes. Boa noite. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, solicita resposta urgente do governo federal e ação rápida da Defesa Civil para mitigar os efeitos da enchente no Rio Madeira. O deputado alerta que a cheia ameaça milhares de vidas e isola cidades, muitas delas já em estado de emergência. Sidney Leite pede ao parlamento que crie um fundo emergencial permanente, bem como viabilize a execução de medidas estruturantes capazes de minimizar as perdas causadas principalmente às populações mais vulneráveis para socorrer as vítimas de desastres climáticos. Ivoneide Caetano, do PT, elogia as ações emergenciais adotadas pelo governo da Bahia para enfrentar os efeitos das secas prolongadas no estado. Entre outras medidas, a deputada destaca a implantação de cisternas e sistemas de abastecimento simplificados em comunidades rurais. Ivoneide Caetano informa que o governo da Bahia coordena ações articuladas entre secretarias estaduais e outros órgãos públicos. Ela também ressalta a audiência pública sobre o tema, marcada para o próximo dia 25 de abril em Irecê. Charles Fernandes, do PSD, alerta para a gravidade da seca que atinge pelo segundo ano consecutivo o semiárido da Bahia, especialmente a região sudoeste do estado. O deputado aponta perdas na agricultura e na pecuária e pede que as ações de apoio cheguem o mais rapidamente possível. Charles Fernandes informa que prefeitos de cidades baianas têm relatado dificuldades no atendimento à população. Ele solicita a retomada urgente do fornecimento de água por meio de carros-pipa para garantir o mínimo de dignidade aos produtores rurais atingidos pela estiagem. Anderson Pinto, do MDB, alerta para o isolamento de municípios do Pará devido às más condições das estradas, citando trechos interditados que impedem a circulação de pessoas e mercadorias. Ele cobra ações do governo para garantir a trafegabilidade da região. Segundo Anderson Pinto, rodovias estratégicas na Amazônia estão abandonadas, destacando a falta de pavimentação em trechos da BR-163 e da Transamazônica. Ele afirma que a precariedade da malha viária compromete o desenvolvimento regional e reforça desigualdades históricas. Padre João, do PT, critica o governo de Minas Gerais por, segundo ele, conduzir o processo de concessão da BR-356 sem apresentar publicamente o projeto nem firmar diálogo com as comunidades locais. Ele alerta para a ausência de audiências públicas e para a falta de garantias de obras estruturantes. Padre João aponta a não inclusão de obras de duplicação e de segregação de pistas em áreas com alto índice de acidentes, como em trecho conhecido como Curva da Santa, no município de Itabirito. Ele se opõe também à instalação de pedágios sem definição prévia de tarifas.
Segurança Pública. Coronel Ulisses do União do Acre classifica a política de segurança pública do governo federal como omissa. Ele denuncia o medo constante da população e cita o caso de um vigilante em Rio Branco que foi assassinado por criminosos que usavam tornozeleira eletrônica. Coronel Ulisses acredita que o endurecimento de penas é uma maneira eficaz de combater a impunidade e a violência. Entre as medidas, o parlamentar sugere o fim da audiência de custódia, da progressão de pena e das saidinhas. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a PEC da segurança pública. Ele avalia que a medida retira a autonomia dos estados no enfrentamento à violência. Para ele, centralizar as ações em Brasília é desconsiderar a responsabilidade das unidades da federação. Capitão Alberto Neto também acredita que a aprovação da matéria vai fortalecer as facções criminosas. O congressista cobra ajustes no texto da PEC e convoca a bancada de segurança para atuar em defesa de soluções efetivas para o setor. Na avaliação de José Nelto, do União de Goiás, a proposta que reformula a segurança pública não resolve o problema da criminalidade no Brasil. Para ele, é preciso promover mudanças no Código Penal e no Código de Processo Penal, além de aperfeiçoar a estrutura das prisões. José Nelto propôs medidas como a redução da maioridade penal, o fim das audiências de custódia e a prisão após condenação em segunda instância. Ele alerta para a crescente influência do crime organizado no país e cobra dos parlamentares coragem para enfrentar o tema. Projeto de Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, aumenta a punição para criminosos envolvidos em crimes praticados contra caminhoneiros. Segundo o deputado, os profissionais são alvos de roubo e sequestros diários por causa do trabalho que exercem. Ícaro de Valmir acrescenta que o projeto equipara o caminhão à residência, o que garante maior proteção legal. De acordo com o parlamentar, defender os caminhoneiros significa proteger o Brasil produtivo. Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, volta a defender a revogação do Estatuto do Desarmamento, por considerar que a norma tem como objetivo desarmar o cidadão e não o criminoso. O deputado avalia que a oposição precisa assumir essa pauta de forma unificada. Marcos Polon critica o que chama de desorganização da direita em relação à defesa do armamento civil. Ele afirma que coerência e integridade no discurso são fundamentais para a construção de uma base política sólida, baseada em princípios ideológicos inegociáveis. Ciência e tecnologia. Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, alerta para os perigos da exposição precoce de crianças e adolescentes ao ambiente digital. Segundo a deputada, a violência virtual é uma epidemia silenciosa que atinge a saúde mental dos jovens. Daniela do Vaguinho cobra ações concretas do Parlamento e do Poder Executivo, como a atualização das leis e campanhas nacionais de conscientização. Ela também defende o papel das escolas e dos pais na proteção das crianças e pede mais responsabilidade das plataformas digitais. A internet, que pode ser uma ponte para o conhecimento, para a criatividade e para a conexão, tem se transformado muitas vezes num território de violência, de abuso e de trauma. Nossos filhos estão vulneráveis a conteúdos violentos, a predadores sexuais, ao bullying virtual, à chantagem emocional. Trabalho. Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, alerta para a evasão crescente de militares das Forças Armadas para a iniciativa privada. O deputado atribui essa saída à falta de valorização, baixos salários, ausência de condições adequadas de trabalho e cortes nas horas de voo. Pedro Ayrara lembra que as Forças Armadas, além de garantirem a soberania nacional, desempenham um papel fundamental no controle de fronteiras, na área da educação e em programas sociais. Ele defende medidas urgentes como a reestruturação das carreiras e o reajuste salarial. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, solicita a aprovação de 2 projetos de sua autoria. O primeiro propõe garantir o auxílio alimentação a trabalhadores afastados por licenças legais, como a maternidade. Em seu entendimento, o benefício virou um complemento salarial e não pode ser cortado. A segunda proposta, defendida por Pompeu de Matos, assegura que pais de crianças com deficiência possam faltar ao trabalho para consultas médicas sem perda salarial, garantindo a dignidade
dignidade das famílias. Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, alerta para a precarização do ensino público, afirmando que quase metade dos professores da educação básica são temporários. Ele aponta que essa prática compromete a qualidade do ensino e desvaloriza os profissionais. Professor Reginaldo Veras cobra a nomeação de professores aprovados em concurso público, lembrando que o prazo de validade está próximo do fim. Ele pede que o governo local zere o cadastro de reserva, realize novos concursos e garanta melhores condições para os educadores. Esporte. Helena Lima, do MDB de Roraima, enaltece o esporte como ferramenta de inclusão social e formação de jovens, clamando por mais investimentos na área. Ela celebra conquistas esportivas recentes e firma o compromisso de fortalecer o setor por meio de sua atuação parlamentar. A deputada reforça que vai continuar representando seu estado, defendendo causas como o esporte, a saúde e o empreendedorismo. Helena Lima também sublinha a importância da presença feminina na política e da promoção do desenvolvimento regional por meio do trabalho legislativo. Saúde. Segundo Felipe Beccari, do União de São Paulo, o Brasil é negligente diante do crescimento do lipedema, doença que se caracteriza pelo acúmulo anormal de gordura em partes do corpo. O parlamentar aponta a falta de diagnóstico adequado como um dos principais problemas. Felipe Beccari apresentou o projeto que cria a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Lipedema. Entre os principais pontos estão a inclusão do tratamento no SUS, a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde e a inserção do tema nas graduações da área de saúde. Votação. Os deputados aprovaram um programa de saúde mental voltado para a população idosa no SUS. O texto segue agora para análise do Senado, como informa o repórter Marcelo Larcher. O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a criação de programa de saúde mental voltado para a população idosa no Sistema Único de Saúde, o SUS. Este programa, de acordo com a proposta, deverá ser estendido também às cuidadoras e cuidadores dos idosos e suas famílias. Entre as ações previstas estão campanhas de conscientização e capacitação para profissionais de saúde e profissionais de assistência social. O texto aprovado teve como relator o deputado Heriberto Medeiros, do PSB de Pernambuco, que reuniu em uma única proposta o conteúdo de 2 projetos. Um dos autores, o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, justificou a necessidade de um programa público de saúde mental voltado para idosos com o argumento de que ele favorece principalmente pessoas mais vulneráveis. O projeto aprovado assegura atenção integral à saúde do idoso. Foi o que explicou o relator Heriberto Medeiros. Visa estabelecer ações de promoção da saúde mental para a pessoa idosa e suas cuidadoras, aprimorando a política nacional do idoso no Brasil, especialmente no que se refere ao cuidado de pessoas idosas que estão em sofrimento, com transtorno mental e ou demências. O projeto que prevê a criação de programa de saúde mental voltado para a população idosa, seus cuidadores e parentes no SUS, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Previdência. Ronaldo Nogueira, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, defende projeto que prevê pagamento da gratificação natalina para quem recebe o benefício de prestação continuada. Ele observa que mais de 4 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo por mês e não têm esse direito. Ronaldo Nogueira argumenta que a medida promove justiça social porque equipara os beneficiários do BPC aos trabalhadores formais e aposentados. O deputado acrescenta que o pagamento vai impulsionar o comércio local e ajudar na geração de empregos. Política. Alfredinho, do PT de São Paulo, critica a falta de limites de alguns parlamentares sobre o pretexto da liberdade de expressão e cobra providências da Câmara sobre falas de Gilvan Federal, que, em sua leitura, teria incentivado o assassinato do presidente da República. Também Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, rechaça o uso da imunidade parlamentar como escudo pelo deputado que proferiu discurso de incitação ao assassinato do presidente da República. Ele cobra que o Conselho de Ética responsabilize criminalmente o legislador
legislador. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, acusa o governo federal de minimizar denúncias de corrupção e critica o silêncio da imprensa diante dos indícios. Ele também questiona a postura do partido governista, apontando contradições em seu posicionamento sobre o tema. Além disso, José Medeiros acredita que o governo ignora a realidade ao contestar fatos, como a queda de alguns indicadores econômicos. Ele afirma que a percepção popular sobre inflação e segurança pública diverge dos discursos oficiais, refletindo a crescente insatisfação da população. Eleições. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, classifica como retrocesso o projeto que desobriga os partidos políticos de preencher os 30% de vagas reservadas a candidaturas por sexo e a aplicação de recursos do fundo eleitoral para mulheres e pessoas negras. Gisela Simona critica a compensação de 20% de reserva de cadeiras para mulheres, chamando a medida de moeda de troca. Ela conclama lideranças femininas a resistirem à alteração que, em seu entendimento, compromete o fortalecimento da democracia. Comissões. O Conselho de Ética da Câmara aprovou a representação que pede a cassação do deputado Glauber Braga. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a votação. Em uma reunião tumultuada e cheia de apoiadores do deputado Glauber Braga, o Conselho de Ética aprovou a representação que pede a cassação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro por quebra de decoro parlamentar. O presidente do Conselho de Ética, deputado Leor Lomanto, do União da Bahia, anunciou o resultado. 13 votos favoráveis ao parecer do relator, 5 votos contrários ao parecer do relator, 0 abstenção. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Glauber Braga, do Partido PSOL, no Rio de Janeiro. Ao longo de 7 horas, o Conselho de Ética discutiu o parecer do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, a partir de uma representação apresentada pelo Partido Novo. A representação foi admitida em setembro do ano passado. Quase um ano atrás, o deputado Glauber Braga expulsou da Câmara, a empurrões e pontapés, um blogueiro, Gabriel Costanaro, que estava na Câmara para acompanhar uma audiência pública sobre transportes por aplicativo. Dezenas de deputados se inscreveram para defender o deputado na reunião do Conselho de Ética, a maioria de partidos de esquerda, com posição contrária ao relatório. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que existem precedentes que não resultaram em cassação. Pelo amor de Deus, já houve isso, eu vi com tristeza. Em 2001 eu não era nem deputado, eu era que sou da velha guarda, notícias de capa do Globo do relator agredindo ou saindo num desforço físico com um escritor que fez um livro com acusações contra o seu tio, Antônio Carlos Magalhães. Então, tá lá, foi um fato. O relator, deputado Paulo Magalhães, negou que naquela ocasião ele tenha cometido alguma agressão. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, afirma que a cassação de Glauber Braga abriria um precedente perigoso. Primeiro precedente será premiar criminosos e punir as vítimas. O que ele fez com Glauber, uma ofensa absurda, uma agressão moral, ele poderia fazer com qualquer um de nós. Com qualquer. E eu não preciso que ninguém responda, eu peço apenas que pensem. Se ele faz isso e a vítima dele é punida com cassação de mandato, qual é o salvo-conduto que nós estamos dando aqui? Ninguém aqui mais vai poder reclamar. Ninguém. No dia da agressão que motivou o processo, o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, foi acusado por Glauber Braga de defensor do nazismo e foi contido pela Polícia Legislativa. Na discussão, Glauber Braga defendeu o aniquilamento de liberais e fascistas e afirmou não ter se arrependido e renovou promessas de agressão contra militantes do Movimento Brasil Livre. Kim Kataguiri lembra que Glauber Braga afirma que naquela ocasião havia sido agredido primeiro, mas foi desmentido pelas câmeras. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber que teria sido o abordado e não o contrário. Antes da votação do relatório,
O deputado Glauber Braga agradeceu o apoio recebido durante a reunião. Quero agradecer ao conjunto dos parlamentares que fizeram aqui uma defesa do mandato no Conselho de Ética que eu não teria a capacidade de fazê-lo. Então, meu profundo agradecimento a vocês de coração, a cada um e a cada uma. Em situações semelhantes, a praxe é a apresentação de um recurso da parte interessada contra a votação no Conselho de Ética. O recurso deve ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Rejeitado o recurso, a representação está em condições de entrar na pauta de votações do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, acusa a Câmara de priorizar a votação sobre a cassação do deputado Glauber Braga no Conselho de Ética em detrimento do funcionamento regular do plenário. O parlamentar alega que o plenário não pode ficar submisso aos conflitos da comissão. João Daniel, do PT de Sergipe, classifica como grave a decisão do Conselho de Ética que recomenda a cassação do mandato do deputado Glauber Braga. O parlamentar afirma que o processo não permitiu debate nem defesa adequada. Ele espera que agora a CCJ rejeite o pedido. Relações Exteriores. Gás do PT do Rio Grande do Sul critica o silêncio de lideranças da direita sobre o aumento de tarifas anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O deputado menciona que até grandes empresários consideram a medida um fator de instabilidade para o setor produtivo. Bom Gás defende a postura do governo que busca proteger a indústria nacional por meio da reciprocidade comercial, que prevê mecanismos para enfrentar retaliações econômicas ao país. Ele afirma que, diante do autoritarismo de Trump, o Brasil precisa reagir com soberania. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.